extraordinária. Eu vejo, sim, 3 grandes focos de preocupação para todos nós. Primeiro, modo de pagamento. Eu gostaria de fazer um cheque só e ficar livre, não ter dúvida nenhuma de que eu estou absolutamente quites com todos os fiscos. Isso é possível fazer? É. Por uma lei complementar, se eu puser uma linha na Constituição. Uma linha, não é mais do que isso. Segundo, obrigações acessórias, que já foi mencionado por mais de um dos participantes. E terceiro, penalidades. As penalidades tributárias hoje são enormes, totalmente desproporcionais. Então, penalidades de ICMS sobre o valor da operação. Espera um pouquinho. Tá? Onde nós estamos? Há uma desproporção nas penalidades. E a experiência, pelo menos a minha, é de que muitos contribuintes dizem, olha, eu sei que era duvidoso o tributo, agora 100% do valor da operação não dá. Então eu diria, vamos focar onde estão os problemas reais da complexidade, das dificuldades de compliance e das dificuldades operacionais, como já foi mencionado. E não, pura e simplesmente, passar uma borracha num sistema tributário que está aí e implantar um novo que nós não sabemos qual vai ser. Muito obrigado. Nós temos aqui pessoas de todas as esferas e isso demonstra a relevância dos temas aqui abordados, todos num só sentido de discutir essa reforma tributária dentro da nossa ótica da Zona Franca de Manaus. Eu tive algumas anotações aqui da palestra muito surpreendente do Dr. Marco Aurélio, apesar do briefing que nós tivemos outro dia, na qual ele detalha muito pormenorizadamente sobre a questão da adequação que se faz necessária para a implantação de um tributo que seja uniforme. Sem repassar alguns outros temas, eu gostaria de me concentrar um pouquinho nos impactos que são causados pela inadequação do tipo do tributo ao Brasil como um todo, e especialmente aqui na Zona Franca de Manaus, né? A doutora Priscila também falou de outro ponto muito relevante dessa proposta de reforma tributária que está sendo objeto principal da nossa avaliação, que é a PEC 45, apesar de que algumas outras também enfrentam um tema parecido. O que me leva aqui a estimular mais um pouco sobre o debate nesse aspecto da uniformização, que nós não estamos identificando todos aqueles requisitos que o doutor falou que seriam necessários para que nós tivéssemos um efeito positivo da implantação de um tributo uniforme em um país, em um estado, vamos dizer assim, né? Uma nação. O Brasil, ele é reconhecidamente um país da diversidade em todos os sentidos, né? Diversidade social, de renda, cultural, e aí a gente pode passar um tempo falando sobre elas, né? Mas o que importa que é o tema realmente são aqueles pontos passados pelo doutor que parece assim que nós escolhemos algo que menos poderia se adaptar ao nosso país, né? Nós não temos aqui um nível razoável, eu não diria, até irrazoável, a uniformidade do nosso nível de renda. Perfil de consumo, o que consome uma pessoa, como disse a doutora Priscila, né, de um município do interior do Acre, o que tem de similar com aquele que está em outra localidade, em Brasília, por exemplo, né? Não vamos falar no que consome lá, mas é bem diferente, né? A nossa distribuição territorial, nós temos distâncias magníficas aqui. Uma pessoa, para se deslocar, professor, de Manaus para Tabatinga, de avião, gasta mais do que se deslocar para São Paulo.
é mais caro. Como isso pode ser razoavelmente uniforme? Não tem como, né? E vão pagar igual, né? Vão pagar um imposto de forma igual. Há pouco tempo, nós tivemos na Europa uma discussão, o Brasil esteve em discussão pela provocação da União Europeia e, aderindo a esse questionamento, também o Japão. Os incentivos fiscais brasileiros foram colocados lá em tela, grandemente discutidos, e o nosso modelo da Zona Franca, ele simplesmente disse, não, este está ok. E por que ok? Todo mundo fala que foi por causa do aspecto ambiental, mas não é somente. Juridicamente, o doutor Heleno não se encontra, mas ele teve um artigo brilhante sobre o caso, antes mesmo de ser julgado. E eu, humildemente, também fiz em 2014. O que acontece é que a OMC, ela reconhece a concessão de incentivos fiscais para diminuir as desigualdades regionais. Ela não reconhece aqueles incentivos com fatores que são temporais, aqueles que são conjunturais, que não, absolutamente não é o nosso caso. A nossa distância não vai diminuir com o tempo para o centro consumidor, a não ser daqui a um tempo em que o Brasil todo esteja uniforme, né? Por enquanto, não é o nosso caso. Então, fazendo essas colocações, dito que a OMC tem isto como exceção para a regra de não concessão de incentivos fiscais, porque isso prejudica o mercado, eu gostaria de pedir ao doutor Marco Aurélio, tá, que nos fale um pouquinho sobre essa vedação que foi colocada no comando da PEC 45, do 152A, parágrafo, inciso 4º, vedando o legislador, quando instituir o imposto em lei complementar, tá, de conceder incentivos fiscais de qualquer forma, aqui, direto ou indiretamente, reduzam a carga tributária além da alíquota nominal, né? E fazendo um parênteses aqui, para ser cotejado com vários dispositivos aqui, alguns citados, que colocam que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí se repete de forma diferente nos artigos 43, 48 e demais que o doutor conhece muito. Além do que, o artigo 150, parágrafo 4º, teve uma leve alteração simplesmente para dizer que a lei poderá conceder incentivos fiscais, tá, só eliminando aqui o que era do ICMS, e ficou aí uma lacuna para ser preenchida na interpretação. Uma lei específica, seria uma lei ordinária, né? É isso as minhas considerações. Muito obrigado. Questão da uniformidade tributária versus a diversidade da realidade. A gente tem que enxergar o direito, vamos imaginar um triângulo. Tá? Cada vértice do triângulo tem o político, o econômico e o social. E no meio tem o direito. Se o direito atende a só uma destas facetas, ele vai desbalancear as outras. Ele vai ter um efeito negativo nas outras. Se ele só pensa no social, ele vai gerar um problema econômico ou vai gerar um problema político. Se ele só pensa no político, ele vai gerar um problema social, um problema econômico. Se ele só pensa no econômico, ele vai gerar um problema social, um problema político. E assim por diante. A uniformidade, ela, de novo, ela é platônica. Ela é um sonho. Tá? Não é algo real se eu tenho um país com essa diversidade. Como eu vou tributar consumo se eu tenho nível de renda totalmente diferente, se eu tenho perfil de consumo totalmente diferente, se eu tenho alocação de população totalmente diferente? Fica só... Eu não digo... Vamos lá, vamos dizer com todas as letras. Eu não tenho condições de afirmar se economicamente a proposta está errada. Não digo isso. Eu digo que ela é inadequada, incompatível. Tá?
Eu não tenho conhecimento científico para afirmar certo ou errado, mas eu posso afirmar que, juridicamente, um tributo sobre o consumo uniforme é incompatível com a realidade brasileira. E é incompatível com a realidade brasileira mesmo, porque está sendo totalmente ignorada a questão dos incentivos. Falando agora da segunda parte da sua observação. Eu pergunto, alguém pensou na Lei Complementar 160? Eu tenho o convênio 190 que garantiu incentivos fiscais até 2023. 2032. Alguns até 2032. O Estado do Rio de Janeiro quis revogar um incentivo setorial e um juiz deu uma liminar dizendo que tinha direito adquirido a esse incentivo e não poderia revogar, com base no artigo 178. Se o ICMS minguar, como fica o ativo dessas empresas que têm a garantia do incentivo até 2032? Não pensaram nisso? Isso é, me desculpe, de novo, está se deixando de olhar a realidade. Está se partindo de uma ideia abstrata, teórica, que pode ter toda a sua lógica, eu não discuto a lógica dele, mas não se está olhando a realidade. Você vai dizer, bom, o que fazer? Em termos de Zona Franca, eu vejo alguns caminhos. Um caminho é, se for adiante esta concepção da PEC 45, a Zona Franca tem que estar prevista com todas as letras em minúcia, porque se não tiver prevista em minúcia toda, não só a rótulo Zona Franca, mas os mecanismos de proteção da vantagem diferencial, não teremos garantia de que isso será aceito. Vou lhe dizer mais, vamos ser bem advogados? Ou seja, mas isso vai quebrar a lógica interna da PEC 45. Sobre a PEC 45 versus a realidade, uniformidade versus diversidade, eu lembro uma história que o professor Geraldo Ataliba contava. Ele contava que existia um alfaiate maravilhoso, super prestigiado, que tinha tinha a melhor fama do melhor alfaiate, tá, do mundo. E um sujeito foi lá, contratou um terno, recebeu o terno, quando ele vestiu, ele falou, não, mas espera um pouquinho, essa manga está curta. Tá? E o alfaiate falou, não, puxa um pouco a manga aqui que ela fica certinha. Aí ele falou, não, tá bom, mas essa perna também está muito apertada. Não, puxa um pouquinho a perna, que ela também vai tá no lugar, o terno vai ficar no lugar. E assim foi. Terminado isso, ele se convenceu de que, enfim, aquele era o melhor alfaiate do mundo, saiu à rua. Ao que ele saiu da rua, duas pessoas viram e falavam, ele todo assim andando, né? Falaram, poxa, olha que tristeza, essa pessoa tem uma deficiência séria, né? O outro falou, mas em compensação tem um alfaiate. Ou seja, é pegar a uniformidade do terno e querer colocar em algo que é completamente incompatível. Né? Então, me desculpem dizer com todas as letras. Para mim, ela tem problemas sérios de mérito. Não quero discutir outros aspectos. De mérito. Vai ser mantida? Se for mantida, tudo pode ser aprovado. Se for mantida, Zona Franca tem que estar com todas as letras. Tem que estar com todas as letras, não só dizendo que incide na origem, como nas interestaduais, vai poder haver redução das alíquotas por estados e municípios, como será garantido o direito de crédito no destino, como o direito de crédito será integral, inclusive se houver redução das alíquotas na origem, porque senão vem a jurisprudência do Supremo dizer que redução de base de cálculo é redução do crédito, e, portanto, se deu redução aqui, vai ter que dar a redução do crédito lá. Enfim, tem que ter um mecanismo que proteja em minúcia.